E aí pessoal, beleza? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a progressão de regime. Olha só, gente, o cumprimento de pena no ordenamento jurídico penal brasileiro será feito com fundamento no sistema progressivo, certo? Como está consubstanciado no artigo 33, parágrafo 2º do CP, certo? Onde a primeira parte desse dispositivo legal, ele diz o seguinte, ó: as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva. Legal? Beleza. Corroborando da mesma forma, a adoção do sistema progressivo, a Lei 7.210 de 84, né? Lei de Execução Penal, dispõe no artigo 112, primeira parte, a seguinte redação: a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, tá certo? E ainda, gente, com fundamento no princípio constitucional da individualização da pena, tá certo? Estatuído no artigo 5º, inciso 46, a progressão de regime, que está intrinsecamente ligada a esse princípio, certo, gente? Encontra o seu fundamento constitucional. Vale ressaltar que o direito penal brasileiro adotou o sistema inglês ou progressivo, certo? Todavia, gente, não o adotou em sua integralidade, pois criou alguns critérios e modificação em sua aplicação, tá certo? Então não foi na integralidade. Ora, progressão de regime é a passagem do condenado de um regime rígido para um regime menos rígido, atendidos os critérios legais, tá certo, gente? Ora, gente, assim é a passagem do condenado à pena privativa da liberdade, certo? Condenado à pena privativa da liberdade é a passagem dele do regime fechado para o semiaberto ou do semiaberto para o regime aberto, tá certo? Bom, continuando esse tema, nós temos requisitos para a obtenção dessa progressão de regime. Vamos lá. Para a obtenção da progressão de regime, o condenado deverá preencher 2 requisitos exigidos pela lei penal, certo, gente? 2 requisitos. Trata-se de um requisito de caráter objetivo e outro de caráter subjetivo. O requisito objetivo consta no artigo 112 da Lei de Execução Penal, lembrando, né, que foi modificado significativamente pela Lei 13.964/2019, conhecida, gente, como pacote anticrime, e que doravante exige para a progressão de regime os seguintes critérios mínimos de cumprimento de pena, conforme dispõe o artigo 112 e seus incisos. Então, nesse artigo, você vai encontrar o percentual de quanto a pessoa vai ter que cumprir, tá certo? E como requisito subjetivo, é o requisito que exige do condenado, conforme o artigo 33, parágrafo 2º do CP, o mérito para sua concessão e que está em consonância com o artigo 112 novo, né? Parágrafo 1º da LEP, inserido pela Lei 13.964, né? Denominada de pacote anticrime. E tem a seguinte expressão ali: ostentar boa conduta carcerária.
Este requisito consiste, gente, no comportamento do condenado no dia a dia da execução de sua pena, sendo avaliado assim todos os aspectos pessoais do preso, seu comportamento social, psíquico, individual e sua capacidade de adaptação a outro regime, tá certo? Ora, o bom comportamento carcerário do apenado deverá ser comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional, sendo, contudo, né, gente, respeitadas as normas que vedam a progressão, beleza? Temos que observar isso, o diretor tem que observar isso, tá? Conforme o artigo 112 e o novo parágrafo 1º da LEP, inserido pela Lei 13.964 de 2019, manteve-se a ideia de que não mais se exige como condição para a obtenção da progressão do regime a elaboração de parecer pela Comissão Técnica de Classificação e nem a realização de exame criminológico, gente, destinado, em regra, à comprovação do bom comportamento carcerário do condenado, né? Que isso caberá ali ao diretor do estabelecimento prisional averiguar esse bom comportamento carcerário, tá certo? Agora, temos que nos atentar que, não obstante ao artigo 112 e parágrafos da LEP não exigirem como condição para a progressão de regime o parecer da Comissão Técnica de Classificação, tá? E o exame criminológico do condenado, isto não vedará o juiz da execução penal quando, para fundamentar melhor, gente, a sua decisão acerca do pedido de progressão feito, exigir do condenado a realização do exame criminológico, ou mesmo, tá, gente, da elaboração da comissão técnica de classificação, desde que, gente, desde que faça mediante decisão fundamentada, certo, senhores? Conforme pode-se constatar de jurisprudências, tanto do STJ como do STF. Corroborando esse entendimento, senhores, olha só, vale a pena mencionar a súmula número 439, tá? Do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado. Olha só. Admite-se exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada, tá certo? Súmula aí do STJ. Também, no mesmo sentido, a súmula vinculante número 26 do STF, nos seguintes termos, né, gente? Vamos proferi-la aqui, ora. Para efeito de progressão de regime, no cumprimento da pena por crime hediondo ou equiparado, o juiz, né, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8072, de 25 de julho de 1990, tá certo? Sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, o juiz tem que fundamentar isso, a realização do exame criminológico, certo, gente? Então, o que ocorre aqui? A decisão do juiz concedendo a progressão de regime deverá ser devidamente motivada e precedida da manifestação do Ministério Público e do defensor, conforme determina, senhores, o artigo 112, parágrafo 2º da Lei de Execução Penal,
tá bom? Valendo ainda salientar que este mesmo procedimento será adotado na concessão do benefício do livramento condicional, indulto e comutação de penas, com observância dos prazos previstos nas normas em vigor. Certo, senhores? Ainda para finalizarmos, a Lei de Execução Penal também sofreu significativa alteração, inserida pela Lei 13.769 de 2018, estabelecendo, gente, regras específicas da progressão de regime quando se tratar de condenada, sendo mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, que deverão cumprir os seguintes requisitos e de forma cumulada ter cumprido no mínimo 1/8 da pena no regime anterior e, aí nós temos a linha A aqui, a letra A, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. A B, gente, não tenha cometido o crime contra seu filho, certo? Ou dependente. A C, ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional. Tá certo, gente? E ainda, gente, aqui, ó, na D, nós temos aqui não ter integrado organização criminosa, certo? Então essas são as normas aí que a lei em 2018 trouxe para a questão, né, quando for questão de condenação de mulher dentro daquelas circunstâncias que nós abordamos aí, de forma ressuscitada aí nós abordamos, né? Valeu, até a próxima aula.